Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Apolo Fisioterapia, eu sou Alexandre Ambrosin. O nosso canal hoje vai falar um pouquinho sobre pressão muscular. Como avaliar a pressão muscular de pacientes que estão em ventilação mecânica em modos espontâneos. Se você quer saber como fazer isso, fica comigo até o final desse vídeo. Eu aproveito para te convidar aí a se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber as notificações e, claro, curte esse vídeo aí. Te convido também a fazer parte aí das nossas redes sociais, me acompanha aí nas redes sociais. O Apolo Fisioterapia também é podcast e o Apolo Fisioterapia tem um grupo no Telegram. Corre lá no meu Instagram que tem todas as informações para vocês que querem fazer parte do nosso grupo. No mais, vamos para o vídeo. Vamos lá então, pessoal. Eu vou mostrar hoje para vocês como avaliar e interpretar um método chamado de pressão negativa de oclusão. Qual é a pressão que se gera durante uma oclusão na expiração? É isso que nós vamos aprender a avaliar, realizar e interpretar com o vídeo de hoje. Muito bem. A gente sabe, inicialmente, né, que a ventilação mecânica ela precisa ter aí, né, a gente apresenta aqui como uma engrenagem, nós precisamos ter essa engrenagem toda funcionando junto. Ou seja, eu preciso que o ventilador, a interação entre paciente e ventilador, fique ideal, fique ajustada. Ou seja, um paciente ele tem que estar acoplado à ventilação mecânica. E isso depende, obviamente, dos ajustes que a gente faz na ventilação mecânica. A gente sabe também que pacientes que estão em ventilação mecânica, se o paciente fizer pouco esforço, ou seja, num paciente como, por exemplo, num paciente sedado, o pouco esforço faz com que ele, a longo prazo, pacientes que precisam de muito tempo de ventilação mecânica, acabe apresentando atrofia muscular respiratória. E isso depois vai dificultar o desmame ventilatório desses pacientes. Por outro lado, então, a gente espera, né, a gente gostaria de deixar o paciente o mais espontâneo possível, deixar o paciente fazer esforço. Porém, se eu deixar o meu paciente com um esforço excessivo, isso também pode causar alguns danos. Dentre esses danos, a gente conhece, né, o esforço muscular respiratório, que gera uma pressão negativa e pode hiperdistender algumas áreas pulmonares, leva ao conhecida chamada de PSILE, que é a lesão induzida pelo esforço do próprio paciente. Ou até mesmo levar a volotral. O esforço mal controlado, o esforço a longo prazo, ele vai levar também o paciente a apresentar atrofia, lesão diafragmática. Ou seja, ele apresenta também um miotrauma. Muito além disso, então, além de a gente vai ter que tentar descobrir aí qual é a forma, então, de monitorizar o paciente que ele não esteja fazendo esforço excessivo nem um esforço abaixo daquilo que é esperado para não desenvolver as lesões decorrentes do esforço excessivo ou não desenvolver a atrofia que é decorrente do baixo esforço. Muito bem. Além de tudo isso, a gente sabe que o paciente que faz muito esforço, ele acaba por apresentar as assincronias. E as assincronias, como a gente sabe também, as assincronias podem levar o meu paciente a desenvolver piorar o tempo de internação dele, ficar mais tempo na ventilação mecânica e aí então o desmame ser mais difícil, tá bem? Eu fiz alguns vídeos já no nosso canal falando de assincronia, já fiz uma live falando de assincronia, então a sincronia um assunto que você pode acompanhar aqui no nosso canal. Bom, muito bem. Considerando tudo isso, como que eu vou identificar então se o meu paciente está ou não está fazendo esforço respiratório? A frequência respiratória seria um sinal, né, um dos indicativos, né, a monitorização da frequência respiratória. A frequência respiratória é meio pobre em relação à informação, porque ela pode não estar aumentada. Né? Então, e o paciente mesmo assim está fazendo muito esforço. Então, ela pode estar num valor considerado dentro da normalidade, o paciente está fazendo muito esforço. Então, uma das opções seria a utilização das curvas, curva pressão-fluxo, a curva de pressão e de fluxo por tempo. Então, a monitorização das curvas talvez nos tragam algumas informações. Agora, a pergunta que se faz é, será que ele é sensível, né? Essas curvas simples, não invasivas, será que ela é sensível o suficiente para que a gente consiga identificar o esforço que o paciente está fazendo? Ou então, será que não seria interessante
a utilização de um método mais fino, que seria a utilização da pressão esofágica? Bom, a pressão esofágica também tem alguns problemas. Ela precisa de uma equipe muito bem treinada, ela é um método invasivo. Então a proposta que se faz aqui é a utilização de medidas que não são invasivas, mas que têm correlação com a pressão esofágica. Então vejam, durante uma manobra de oclusão expiratória, quer dizer, uma pausa, um fechamento da válvula expiratória durante a expiração, é possível a gente obter uma pressão que é chamada do inglês, né, de POC, que é a pressão de oclusão. É uma pressão obtida durante a oclusão. E o que se sabe dessa pressão? Se sabe que essa pressão tem boa correlação com a pressão muscular e boa correlação com o drive pressure dinâmico, né? Um drive que se tem real ali durante a respiração espontânea. Sendo assim, o drive a gente consegue obter a partir da diferença da pressão, das pressões na via aérea menos a pressão esofágica, então esse seria o drive real, e a pressão muscular ela vai ser obtida diretamente, né, correlacionada com o POC. Então ela consegue ser avaliada na curva esofágica, obviamente. Então vejam aqui, se a gente observar esse gráfico aqui, né, que está no artigo que a gente utilizou e que vai estar aqui na descrição desse vídeo, então a gente observa aqui uma onda de pressão, uma onda de fluxo, e aqui tem um esforço do paciente, porque afinal ele está em respiração espontânea. Então essa é a monitorização que está se fazendo lá, que é do próprio ventilador. Então ele fez o esforço, recebeu uma pressão, lá fez um delta de pressão. E aqui a gente tem um momento de pausa expiratória. Então pausa expiratória, durante a pausa expiratória ele faz o esforço. O POC, né, a pressão de oclusão, nada mais é do que eu pegar a medida de pressão que está aqui, né, essa pressão expiratória final, e subtrair dessa medida do esforço aqui. Então essa diferença me dá o POC. E se você olhar então, né, na pressão esofágica, você observa aí, então as medidas de pressão esofágica durante o esforço do paciente. O que se sabe então? Que para predizer a pressão muscular, basta eu multiplicar por 3/4 do POC. Então a pressão muscular é em torno de 3/4 da pressão negativa, aí, dessa pressão de oclusão. E o drive pressure é 2/3 da pressão de oclusão. E aí o que a gente também precisa, tendo esse valor do POC, a gente tem que, como valores aceitáveis, uma pressão de delta, um drive pressure dinâmico de menor que 20, é considerado um drive seguro, e uma pressão muscular, ela é importante, né? Eu não estou dando super ou subassistência quando menor que 15. Então a pressão muscular menor que 15 quer dizer que está ok, ele não está fazendo muito esforço. Bom, vejam uma outra coisa que é importante que a gente consegue utilizar a partir dessa pressão de oclusão. Então imaginem a seguinte situação, são duas assincronias, o disparo reverso e o duplo disparo. Então aqui no disparo reverso, o que a gente tem, como que a gente descobre que isso é um disparo reverso e não um duplo disparo? Justamente fazendo a pausa. Quando você olha que a pressão esofágica e, obviamente, a pressão da via aqui, aí apareceu o POC, aqui, ó, a pressão negativa, né, a pressão de oclusão, vejam que na pausa não houve negativação aqui, ó, não houve esforço respiratório. Então, existe algum outro fator que pode estar levando ao disparo. Ou seja, isso não é esforço do paciente, isso é disparo reverso, né, o reverse drive. Já do outro lado, olha a diferença. A gente observa que durante a pausa, esse paciente faz um grande esforço, né? Esse esforço, ele já acontecia aqui, ó. Então, esse esforço é o que, então, nos mostra que, provavelmente, né, esse paciente aqui, ó, o tempo de inspiração do paciente está maior do que o tempo colocado no ventilador, né? O ciclo, no caso ele está espontâneo, seria o fluxo de ciclagem. E por fim, eu quero mostrar aqui para vocês uma medida que a gente fez de um paciente que está internado, né, esteve internado na UTI, onde a gente ajuda lá, onde a gente atua. Então vejam lá. Então, um paciente com pressão suporte de 12, um PIP de 7, e eu fiz o quê? Eu fiz a pressão de oclusão, fiz a pausa. Então a gente observa aqui um momento em que o fluxo ficou zerado e aqui tem um momento de pausa. Eu chamo a atenção para vocês que
que a pressão aqui, ó, ela ficou, né, essa pressão onde eu pus o cursor aqui, ela me mostra uma pressão de 7,5. Né? Então, ela mostra uma pressão de 7,5. Bom, aí eu passei o cursor mais um pouquinho para frente aqui. Esse cursor vindo mais para frente, eu peguei a máxima, o ponto máximo de declínio dessa pressão. Então, a gente tem aqui agora um menos 0,2 aqui. Tá? Então, o POC nada mais é do que 7,5 menos o menos 0,2. Então, o meu POC é um POC de 7,3. Né? E a pressão muscular, ela vai ser o POC multiplicado por 0,75, que é o 3/4. Então, esse seria o nosso POC. Então, 7,3 vezes 0,75 está abaixo de 15, significa que o meu paciente não está fazendo esforço, que a pressão suporte dada a ele é uma pressão suporte ideal, adequada. Né? E nem o POC está zerado, então não significa, também significa que eu não estou dando muita assistência para o paciente. Então, monitorizar, né? Usar o POC aqui como um valor menor do que 15 me ajuda a calcular, né, a escolher a pressão suporte que nós estamos dando para o paciente, sem que esse paciente apresente uma atrofia muscular, muito menos uma lesão por aumento do esforço respiratório. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aqui no canal Apollo Fisioterapia.